Então, agora vamos passar por nossa parte da aula, que vai ser pela nossa irmã Carlinha. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre as coisas do Senhor e também alimentar o quê? Nosso espírito, né? Carlinha, o tempo é seu. Ai, eu amei essa história da águia. Bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Mais do que dar uma classe, é aprender mais. Aprender, a gente estuda para preparar a aula, né? E a gente aprende duas vezes, né, Lígia? Então, esse assunto tem me fortificado bastante. Para começar, Foi para ótimo. iniciar o ano, hein? Para iniciar o ano, né? Sim, sim, Lígia, foi ótimo. Bom, então, como vocês viram, né, lá no flyer do grupo, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre decisões, um tema muito especial para o início do ano. Nós temos um livro, ó, a gente tem um livro branquinho, esperando escrever nossa história de 2026, Nossa. né, Lígia? E a gente já começa o Oh, ano querendo, com metas, com planejamento, escrevendo o que eu vou fazer, o que eu quero esse ano. E eu acho que é uma ótima oportunidade de a gente começar falando sobre decisões, né? De como o Senhor nos ajuda a escolher bem. Vamos começar aqui. Então, todos nós passamos ou ainda passaremos por momentos de grandes decisões em nossa vida, né? Então, a gente tem as decisões diárias, que é uma coisa muito simples de a gente decidir o que devo vestir, o que vou comer no almoço, já é hora de comprar um carro novo, devo ficar com um carro mais hum. antigo. Bom, vamos lá. Então, nós temos nossas decisões diárias, né, que é coisa da nossa rotina, do dia a dia, e temos decisões importantes em nossas vidas, né? Devo voltar a estudar, devo aceitar esse emprego, devo me mudar para uma outra cidade, um outro país, devo comprar uma casa, devo me casar com essa pessoa. Deus, Então, oi? Alguém falou aí. Então, decisões importantes são mais difíceis da gente decidir, né? As coisas diárias do dia a dia é muito mais fácil. Então, nós temos essas duas situações, as decisões diárias e decisões importantes. Pode passar para o próximo slide. Tá vendo aí? Uhum. Eu peguei aqui um artigo do Elder Paul, do Coro dos 12, é, e ele mencionou esse exemplo lá em 2006, olha, em 2006. Então, faz o quê? 20 anos. uau. Então, olha só, ele falou assim, primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês parassem atrás de um carro com essa mensagem, o que vocês pensariam? Faço o que eu quero. Que faço? Faço o que quero. Faço o que quero. O que que Eu falo, vocês acham? eu falo para Qual, ele, se- boa qual seria a sorte. primeira impressão de vocês? Tá louco, né? É, tá, exatamente, tá louco. Faço o que Faço, quero dar. Eu ia pensar que ele tem vida louca. Exatamente, está em Eu vida ia, louca. eu iria sair de perto e dizer assim, não, eu não quero estar perto desse, não sei, ele sabe dirigir, não. eu ia sair Empate. atrás dele na hora. E é Ah, longe, exato. longe. Bom, então, escutem o que o Depou falou lá em 2006. Ele falou que parou o carro em um semáforo e tinha esse adesivo no veículo da frente, né, na frente dele. E aquilo chamou a atenção dele. Aí ele falou assim: fiquei pensando por que alguém colocaria uma frase dessas no seu carro. Que mensagem queria transmitir? Então, como vocês falaram aí, falaram, ele é louco, vou sair de perto dele, né, não quero ficar atrás dele. Então, talvez o dono do carro quisesse expressar publicamente que alcançou tal liberdade fazendo só aquilo que gostava. Pensando mais no assunto, compreendi que o mundo seria um lugar muito caótico se todos fizessem somente o que lhes agradasse, né? Imagina o mundo inteiro, milhões de pessoas fazendo somente o que elas queriam fazer. Em que mundo nós estaríamos vivendo, né? Mais Então, louco do que está, né? Mais mais, louco do que está. mais louco do que está. Então, ele continua. É óbvio que existe alguma confusão em nossa sociedade sobre esse assunto. Nos meios de comunicação, na propaganda e nas diversões em geral, encontramos a ideia amplamente disseminada de que quando alguém faz o que quer, alcança a liberdade e é feliz. E essa é a ideia de um jovem, né, nesse mundo de hoje. Quer completar a maioridade, vai fazer o que quer. Quer ser livre, né? Livre e feliz. Então, a mensagem sugere que os únicos critérios em que se baseiam nossas decisões são o que nos agrada, o que é divertido ou o que atende nossos desejos. Na é verdade? Uhum. É, Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o próximo slide. E eu quero que vocês pensem O próximo? sobre isso, tá? Próximo. Esse é o problema. Então vamos lá. Ai, Todos vocês que estão aqui participando da classe têm arbítrio? Tem livre-arbítrio?
Sim, todos temos. Dá para ver, Então, a gente dá para ver direitinho? Dá. dá, Lígia. Dá. Então, vamos definir um pouco o que é o arbítrio, né? Alguém pode ler para mim, por favor? Arbítrio é a capacidade e o privilégio concedidos por Deus de escolher e agir por nós mesmos. O arbítrio talvez tenha sido um dos principais assuntos levantados do Conselho dos Céus na pré-mortalidade. Foi uma das causas mais importantes do conflito entre seguidores de Cristo e os seguidores de Satanás. Exatamente. Então, vocês entenderam, né, que o arbítrio é a capacidade de Deus de escolher e agir por nós mesmos. Por favor, Lídia, pode ir para o próximo. Eu vou pedir para uma outra pessoa ler para a gente, tá bom? Ok. Alguém pode ler, por favor? Eu. Obrigada. O Senhor diz que todas as pessoas são responsáveis por suas próprias motivações, atitudes, ações e os E seus próprios próprios. desejos. Embora sejam livres para escolher, baixa o som. Nossos cursos, ações não são livres para escolher as consequências das nossas ações. As consequências boas ou más seguem-se com resultados naturais de qualquer escolha que tenham feito. Exatamente. Então, apesar da gente ser livre para escolher o que a gente quer fazer, infelizmente a gente não é livre para escolher as consequências das nossas ações. Então, é aquela velha história, né? Toda ação requer uma reação. Então, as consequências boas ou más seguem-se como resultado natural de qualquer escolha que tenhamos feito. Então, não é simplesmente fazer a escolha, né? Não é simplesmente ter o livre-arbítrio e, vou fazer o que eu acho certo, vou fazer o que vem na minha mente. A gente tem que lembrar de que as nossas decisões, né, por caminho A, B, C ou D, elas terão uma consequência. Então, nós temos que ser muito responsáveis com relação ao nosso arbítrio, né? E muito mais ainda com nossas escolhas, na verdade. Porque as escolhas sempre têm consequências, né, Carlinha? Sempre tem consequências. Então, depois a gente reclama para o Pai Celestial. Mas se ele deu o livre-arbítrio, nós fizemos escolhas. Então, se fizemos uma escolha que não é das melhores, a gente paga o preço. Então, não pode ficar reclamando, porque nós temos a liberdade de escolher, né? Cada um é Exato. responsável pela sua escolha. Exatamente. Exatamente. E exatamente falando sobre o arbítrio, né? Ele foi um dos principais assuntos levantados no Conselho dos Céus, na pré-mortalidade, né? A gente sabe disso por causa da guerra nos céus, né? Quem seguia Cristo e um terço que seguiu a exaustão de Satanás. Então, olha, quão responsável, né? É a gente ter o nosso arbítrio, né? O livre-arbítrio. Então, vamos para o próximo slide. Lá em Doutrina e Convênios, em 9, de 8 a 9, o Senhor diz a seguinte informação: mas eis que eu te digo, isso aqui foi uma situação que estava acontecendo lá em Doutrina e Convênios, tá? Com Joseph e Oliver, né? Oliver Cowdery, exatamente. Então ele falou assim: mas eis que eu te digo que deves estudá-lo bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. E se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que é certo. Mas se não estiver certo, não terás tais sentimentos. Terás, porém, o estupor de pensamento que te fará esquecer o que estiver errado. Então, nós estamos prontos para perguntar ao Senhor e receber a resposta, né? Talvez não seja um ardido no peito, mas será através de outro sentimento que a gente sabe quando o Senhor responde às nossas orações, né? As nossas dúvidas, as nossas escolhas, se vou fazer isso ou aquilo. Então, a gente tem que realmente lembrar de que existem meios para que a gente possa escolher, fazer as escolhas, né, corretas na nossa vida. Eu vou pedir para ir para o próximo slide, Lígia, por favor. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês participassem dando qualquer resposta. A gente está aqui para todo mundo aprender junto. Quando se trata de tomar decisões importantes, até que ponto devemos esperar que Deus nos diga o que fazer? O que é que vocês acham? Até que ponto? Vocês estão me vendo, tô secando minha cara aqui, Oi. sorry. Olha só, eu acho que não devemos... a gente às vezes pensa que Deus vai descer lá do céu e vai responder as nossas orações, né? Mas, na verdade, Ele quer que a gente tome essa decisão.
E a gente vai saber se a gente fez a escolha que ele queria ou não, com as consequências que a gente vai receber. Eu vou comentar um pouquinho mais. Essa história do livre-arbítrio, às vezes a gente pensa assim, mas como eu posso... me deram um livre-arbítrio para escolher, e às vezes eu não tenho maturidade para escolher, né? Então, como aqui a vida é uma escola, nós aprendemos todos os dias a partir das nossas escolhas. Só isso. Obrigada. Obrigada. Eu Obrigada, penso Germana. que o ponto que nós devemos esperar Deus que nos diga o que fazer é depois que nós fizermos tudo o que está ao nosso alcance sobre esse assunto. Aí, quando a gente não tem mais o que fazer, aí a gente fala, Senhor, me dá a tua graça e me dá uma resposta. Uhum. Sim, Silvana, obrigada por compartilhar. Mais alguém Também, poderia comentar? sim, irmã Carla, na minha opinião, né, por exemplo, quando eu tenho uma decisão muito importante para tomar, como a irmã Silvana disse, né, eu faço tudo o que está ao meu alcance para que eu consiga alcançar aquilo, né? Mas o ponto que eu espero que o Senhor faça, né, a parte dele, me dizendo o que fazer, assim, não sendo extremamente claro, mas me ajudando a escolher da melhor forma, é quando eu começo a perceber com os meus olhos espirituais, né, tudo que ele tem feito em meio a essa preparação da escolha, né? Porque ele sempre prepara um caminho para que tudo seja cumprido. Então, quando eu chego nesse ponto, eu acho que é mais fácil de escolher, quando eu começo a perceber que ele não precisa falar comigo, mas que ele já tem falado, de que ele já tem falado comigo de pouco a pouco, de modo a me ajudar a escolher o que é mais excelente para mim, né? Faz sentido? Sim, faz muito sentido. Obrigada, Isabela. É, eu ia comentar uma coisa, mas fugiu da minha mente agora. Então, o Senhor, ele responde aos nossos pedidos, né? Quando a gente faz uma oração, por exemplo. Ele responde. Eu estava até conversando com o Leandro, trocando uma ideia sobre isso, e até a não resposta do Senhor é uma resposta, né? A gente às vezes não quer aceitar o não do Senhor, mas o Senhor fala, eu já te respondi. Então, às vezes, o não do Senhor, ele já é uma resposta. Você não tem que abrir a terra para me dizer né, que não é não e que sim é sim. Então, é uma coisa, né, às vezes meio complexa de entender, mas a gente vai estar no caminho aqui para aprender alguns passinhos para que a gente possa chegar, né, a E esse também usar ponto. sabedoria, né, Carlinha? Usar Ex- sabedoria. Exatamente, da sabedoria. Mas existe algo muito especial que nos ajuda muito com relação às nossas decisões. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, próximo slide, Lídia, por favor. Tá vendo? Sim, Não, revelação pessoal. agora sim. El libro Então, esse é o caminho que a gente agora vamos seguir, né? Como eu falei para vocês, existe uma forma da gente conseguir resposta do Senhor, né? Chamada revelação pessoal. Então, a gente vai entender um pouco agora da estrutura da revelação, tá? Não é simplesmente, eu vou orar aqui ao Senhor, vou perguntar isso aqui, mas a gente consegue até fazer perguntas simples e o Senhor nos responde. Mas a gente levando para o lado de uma decisão importante na nossa vida, a gente precisa receber revelação do Senhor, a gente precisa receber revelação do Pai Celestial. Vocês acham que revelação é fácil de receber? O que vocês Não. acham? Não. Revelação exige o quê? Tá aí na telinha da gente. Esforço. Esforços. Não é só esforço, não. Esforços, Dedicação. né? Dedicação. Mas não é sofredor como o rapaz da imagem, não, tá, gente? Não é sofredor, não. Coitadinho, tá Coitado. empurrando uma pedra maior que ele. Então, vamos passar para o próximo slide. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu vou abrir aqui para vocês agora parte de um discurso. Deixa eu pegar aqui no meu WhatsApp. A gente começar a entender juntos. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Então, cadê? Só um minuto. Então, eu tenho aqui algumas partes do discurso de 2022 do Elder Haaland, do Código dos Dois Apóstolos, que ele nos ajudou a entender um pouco da estrutura para a revelação pessoal através de um exemplo, né? Então ele falou lá, pilotos de avião bem treinados voam dentro da capacidade de sua aeronave e seguem as instruções dos controladores de tráfego aéreo com relação ao uso da pista e ao trajeto de voo. Em termos simples, os pilotos atuam dentro de uma estrutura. Por mais inteligentes ou talentosos que sejam, os pilotos só conseguem atingir com segurança o enorme potencial de um avião a fim de que alcance os objetivos, né, milagrosos,
de atuarem dentro dos limites dessa estrutura. Pode passar, Lídia, por favor. Então, ele fala aí, de modo semelhante, recebemos revelação pessoal dentro de uma estrutura. Então, ele ensinou um pouco pra gente aí, né? E ele fala o seguinte, de modo semelhante, ok. Após o batismo, recebemos um dom majestoso. Que dom é esse? Alguém sabe dizer? O dom do Espírito Santo. Exatamente. Porém, prático, né? O dom do Espírito Santo. Ao nos esforçarmos para permanecer no caminho do convênio, é o Espírito Santo que mostrará a nós todas as coisas que devemos fazer. Quando estamos inseguros ou preocupados, podemos pedir ajuda a Deus. A promessa do Salvador não poderia ser mais clara. Pedi e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. Então, com a ajuda do Espírito Santo, podemos transformar nossa natureza divina em nosso destino eterno. Então, essa aqui já mostra um pouco da estrutura que precisamos ter com o Senhor para nós conseguirmos a nossa revelação pessoal. Então, vocês, depois que acabar essa aula, tenham mais curiosidade de aprender sobre revelação pessoal, tá? Porque são inúmeros artigos, inúmeros discursos, e realmente, assim, é muito importante a gente entender isso aqui, tá? Todos nós buscamos revelação pessoal, todos nós. A gente precisa entender como que funciona a estrutura para receber essa revelação, tá? Então, por isso que eu trouxe um pouquinho focado mais, a gente queria aprender sobre como conseguir, tá bom? Então, por favor, próximo slide. E ele ainda fala aqui, ó, a promessa de revelação pessoal por meio do Espírito Santo é inspiradora, muito semelhante a um avião em voo. E assim como os pilotos de avião, precisamos entender a estrutura dentro da qual o Espírito Santo funciona para proporcionar revelação pessoal. Quando atuam dentro da estrutura, o Espírito pode despertar visão, direção e consolo surpreendentes. Fora dessa estrutura, não importa a nossa inteligência ou talento. Podemos ser enganados, podemos falhar e nos machucar. E realmente, gente, essa é a verdade. O Espírito, ele nos desperta visão, direção e consolo. Quando a gente passa por uma situação difícil, delicada em nossas vidas, e a gente ora ao Pai Celestial, eu tenho certeza que todos nós sentimos o consolo. A gente se sente consolado, né? A mesma coisa funciona quando eu quero decidir algo importante e o Espírito vai me dar a visão e despertar, né? Vai me dar a direção e despertar a minha visão. Então, tudo é possível quando nós atuamos dentro dessa estrutura. Então, quero que vocês entendam, né, um pouco mais sobre isso. Né? Não esqueça, a gente precisa estar numa estrutura, né, aquela linha direta com os céus, né, que a gente pode chamar, diretamente ligada com o Espírito do Senhor. Tá? Próximo, por favor. Então, as escrituras, por exemplo, aí eu vou dar para vocês alguns exemplos aqui dessa estrutura. Então, as escrituras formam o primeiro elemento dessa estrutura para a revelação pessoal. Quantos de vocês aqui no grupo já tiveram resposta através das escrituras? Várias vezes, Carlinha. Principalmente na sala celestial, quando a gente senta lá e pega o livro e lê, a gente sempre tem uma revelação. Então, pode falar. Não, várias vezes eu tive revelação pessoal através das escrituras. De ler uma escritura no momento e não entender. E depois de 3, 4 anos, lembrar daquela escritura e falar, uau, por isso que eu li aquela escritura há 4 anos atrás. É incrível. Muitas vezes a escritura que a gente lê, no momento a gente não dá muita atenção. Mas pode servir para o futuro. Quando as coisas acontecerem, o que for, e a gente vai ver, uau, por isso que eu li aquela escritura. Então o Senhor trabalha de maneiras realmente incríveis. Incríveis. E Exatamente, também tá? às vezes, quando a gente chega na igreja e tá tendo alguma aula ou alguma mensagem, às vezes parece que é exclusiva para você. Você sente no seu coração, assim, na sua alma, que aquela mensagem era para você. Incrível. Exatamente. Então, acontece quando o Espírito Santo se comunica à nossa mente, também, né, e ao nosso coração, a vontade de Deus para a nossa vida. Exatamente. Então, vejam, todos esses exemplos que vocês falaram aí está nessa estrutura. Sendo que o primeiro elemento dessa estrutura são o quê? As escrituras, tá? Então, aqui, ó, tem o seguinte, banquetear-se com as palavras de Cristo, como se encontra nas escrituras, estimula a revelação pessoal. Aí, ó, o Elder Robert D. Hales ensinou, quando queremos falar com Deus, oramos. E quando queremos que Ele fale conosco, estudamos as escrituras. Eu li esse. Esse é incrível, então, né? É incrível, né, gente? Então, a gente quer falar, a gente ora. E quando eu quero que Ele fale comigo,
A gente vai Isso ler, da escritura, Mas tá? Carla, em Tiago 1,6 fala, né? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, né? Exatamente. Vamos falar também disso aí, de fé. Então vamos pro próximo slide. Então, as escrituras também nos ensinam como receber revelação pessoal. E pedimos o que é certo e bom, e não o que é contrário à vontade de Deus, né? Não pedimos o mal com motivos impróprios para promover nossos próprios objetivos ou para cumprir o nosso próprio prazer. Acima de tudo, devemos pedir ao Pai Celestial em nome de Jesus Cristo, acreditamos que receberemos. E aí, eu estava lendo vários discursos para preparar, né, esse material, e tinha lá, eu não vou lembrar agora, porque depois eu posso até passar o nome para vocês, quem foi o discursante, né? Mas uma coisa bem legal que ele falou com relação a não pedimos o mal com motivos impróprios para promover nossos próprios objetivos. Aí ele estava contando a experiência de que um amigo dele orou e recebeu uma resposta de que ele teria que, tipo, fazer algo errado na companhia que ele trabalhava para dar uma estrutura melhor à família dele. Então, gente, isso aí, infelizmente, né, não vem do Senhor. Não vem do Senhor. A gente não é a intenção, né, a gente é orar para fazer o mal e se dar bem pensando que aquilo é uma revelação. Não é. A gente tem que saber que as coisas ruins não são do Senhor, né? A gente está aqui para promover as coisas do Senhor. Então, próximo slide, por favor. A gente vai falar agora do segundo elemento, tá? O primeiro elemento foi qual que eu falei para vocês? As escrituras. Estudar as escrituras. Exatamente, as escrituras. Vamos para o segundo elemento. Um segundo elemento da estrutura é que recebemos revelação pessoal somente dentro de nossa competência e não dentro da prerrogativa de outras pessoas. Em outras palavras, nós decolamos e aterrissamos em nossa pista designada. Eu achei bem interessante isso, tá? A revelação é minha, não é por né? Enfim, por outra pessoa. Então, nós decolamos e aterrissamos em nossa pista designada. Então, lembra da história do... Tem alguém falando aí junto da aula. Gente, coloca no mudo, por favor. No mute, por favor. Vamos para lá que a gente vai entender mais. Próximo, Lídia, por favor. Vai falar um pouquinho mais ainda sobre isso. A revelação pessoal, eu ia falar para vocês, é dada de forma individual para cada pessoa. Podemos receber revelação, por exemplo, sobre onde morar, qual carreira profissional seguir, ou com quem vamos nos casar, né? Então, os líderes da igreja podem ensinar a doutrina e compartilhar conselhos inspirados, mas a responsabilidade por essas decisões é nossa, né? Essa é a revelação que devemos receber. Essa é nossa pista de pouso. Então, a revelação é dada de forma individual para cada pessoa, inclusive, que busca essa revelação, tá? Não vamos confundir as coisas. O primeiro elemento é as escrituras, o segundo que a gente está falando aqui é recebermos a revelação pessoal somente dentro da nossa competência, tá? E não na prerrogativa de outras pessoas, ok? Então, vamos. Próximo slide, Lígia. Deixa eu só anotar aqui para a gente fazer um... Muito interessante, né? Não está interessante, minha gente? Muito bom. Então, vamos para o terceiro elemento, né? O terceiro elemento aí tem aqui, ó, um terceiro elemento da estrutura é que a revelação pessoal estará em harmonia com os mandamentos de Deus e com os convênios que fizemos com ele. Então, gente, nada vai funcionar se a gente não estiver de acordo com os mandamentos, em harmonia com o Senhor, em harmonia com o Espírito, em harmonia com os convênios. Igual eu falei para vocês, aquele rapaz estava empurrando aquela pedra lá dos desafios, o peso não é daquele tamanho, não. É simples de a gente receber uma revelação pessoal. Porém, nós temos que trabalhar nessa estrutura, né? A revelação através das escrituras, a revelação pessoal, né? Eu que recebo por mim mesma. E a terceira estrutura é estar em harmonia com os mandamentos e com os convênios, né? Começando pela porta dos convênios, pela porta do batismo, não é isso? Do batismo, do batismo, como você falou ao princípio. Exatamente. Então, a gente tem que estar em harmonia. Ok? Pensem em uma oração mais ou menos assim. Pai Celestial, as reuniões da igreja são entediantes. Posso adorar-te no dia do Senhor, nas montanhas ou na praia? Posso ser dispensado de ir à igreja, de tomar o sacramento, mas ainda assim ter as bênçãos prometidas de santificar o dia do Senhor? Em resposta a essa oração, podemos antecipar a resposta de Deus. Meu filho, já revelei minha vontade com relação ao dia do Senhor. Então, se o Senhor já revelou pra gente, para que eu vou perguntar para o Pai Celestial se eu posso... eu posso guardar seu dia hoje lá na praia, né? Tomando um solzinho? Olhando para o céu? Olhando para o céu! Olhando para o céu, Senhor, estou lá. Então, tomando água de coco. Tomando água de coco. Então, gente, o terceiro elemento
né? É estar em harmonia com mandamentos e com os convênios. Uhum. Estou fazendo uma receitinha para você aqui. Depois vocês testam e podem falar os testemunhos de vocês. Eu estou até anotando para a gente fazer uma revisão depois, falar sobre isso, tá? Então, o terceiro elemento é estar em harmonia com os mandamentos e com os convênios, que nós fizemos com ele, ok? Próximo, por favor, Lídia. Y con los convenios que hacemos. Com os convênios que hacemos, exatamente. Ajá. Exatamente. Peraí, Quarto. Lídia, deixa eu ver se a gente está indo. O quarto elemento da estrutura. Ok, agora o quarto elemento é reconhecer o que Deus já revelou a você individualmente e, ao mesmo tempo, permanecer aberto para receber mais revelações provenientes dele. Agora, se Deus responder uma pergunta e as circunstâncias não mudaram, por que esperar que a resposta mude? Né? Se Deus já respondeu uma pergunta e as circunstâncias não mudaram, por que esperar que a resposta mude? Alguém pode me dar uma ideia aí? Entendiste, Avelina? Porque a gente está esperando a nossa resposta, não a resposta de Deus. Que a resposta cambie. Mudaram é cambiaram, mudaram. Às vezes a resposta pode ser sim, não ou espere. Nada mais. Ou muitas vezes o Senhor fala, você sabe tomar decisão, não preciso te falar mais. Você sabe. Y aparte tenemos nosotros nuestra bendición patriarcal, que la tenemos que leer siempre, que es una revelación dirigida específicamente para cada una de nosotras. Entonces, si lo entendemos, vamos a la revelación. Exatamente. Essa está muito boa, exatamente. Sí. Que aula maravilhosa, meu Deus. Sí. Obrigada, irmã. Es que Dios no nos deja sin respuesta. Siempre nos va a dar respuesta. Y somos nosotros los que tenemos que orar y suplicar para entenderla, más que para que Él nos la dé específica, entenderla. Y tenemos todo. Tenemos un testimonio, tenemos la restauración del Evangelio, tenemos las autoridades, tenemos las conferencias anuales, tenemos absolutamente todo. Nos falta ser obedientes. Exatamente, irmã. Temos muitas ferramentas disponíveis na nossa mão. Muito. Então, vamos para o próximo slide. Então, vou repetir a pergunta do slide anterior, mas não precisa mudar não, tá, Lígia? Pode deixar. Se Deus já respondeu a uma pergunta e as circunstâncias não mudaram, por que esperar que a resposta mude? Então, vamos lá. Se já recebemos revelação pessoal para a nossa situação e as circunstâncias não mudaram, Deus já respondeu a nossa pergunta. O Senhor não vai dizer para mim, eu orei, Senhor, não. Aí eu vou lá de novo, Senhor, ele, não. Disculpen, pero no entiendo cuando dicen el Señor nos mudaron, ¿a qué se refieren? Não, mudar é cambiar, Silvia. Sim. Nossa revelação pessoal para nossa situação e as circunstâncias. É como a pessoa que está orando, e as circunstâncias não cambiam. Mudar é cambiar. Cambiar. ¿Entiendes? Eso que ela está diciendo. ¿Por qué cuando estamos orando y las circunstancias no cambian? No cambian. Ajá. Ella está diciendo, la respuesta ya está hecha. Ya la ha hecho el Señor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, ahí ella va a seguir ahora hablando. Ahora va a seguir. Que la respuesta es no. Si tú ora, pide, Dios no te contesta porque la respuesta ya está dita. Es no. Es no. Oh, ya te entendí. O no es la respuesta que uno espera. Dios respondió, pero no es lo que tú querías, lo que tú esperabas. Entonces, nada va a cambiar. Entonces, mejor, en mi caso, yo haría esto. Si yo estoy orando y la respuesta es no, y las circunstancias son las mismas, no cambian, lo que yo haría es orar para que Dios me haga entender que ya la respuesta me la dio y que busque otra alternativa. O tengo que seguir adelante y hacerlo, ¿no? Exacto. Ok. Mas aí vocês podem perguntar assim, tá, mas como é que eu vou saber que não é não? Então, às vezes, pedimos repetidamente por confirmação para sabermos se fomos perdoados, se já nos arrependemos, se temos alegria, paz de consciência e recebemos a remissão de nossos pecados, então não precisaremos pedir novamente, mas sim confiar nas respostas que já recebemos de Deus.
Às vezes, eu já fiz uma oração muito significativa há um tempo atrás, e sabe qual foi a resposta do Senhor para mim? Paz. Sim. Paz. Eu fiquei. Paz. Aquilo saiu da minha cabeça assim, estou embora. E eu senti paz. Então, eu entendi que aquela era a resposta do Senhor para a minha vida, para aquela situação. Sim. Então, irmãos, nem sempre nós vamos escutar a voz do Espírito. A gente vai sentir, a gente vai sonhar. O Senhor tem as formas de nos responder e cada um vai conhecer a forma que Ele responde você. Eu sei a forma que o Senhor me responde. Lígia sabe a resposta que o Senhor responde ela. Diva conhece as respostas, né, quando o Senhor responde ela. Então, o que a gente precisa fazer é ter a conexão com o Senhor. Quando você se conecta com o Senhor, você vai entender quando Ele vai lhe responder. A gente está falando de estrutura sobre revelação. Então não adianta eu estar falando aqui, dando diquinha para vocês, se a gente não está conectado com o Pai Celestial. E a gente vai se conectar com o Pai Celestial quando a gente guarda os mandamentos dele e cumpre os nossos convênios. É simples. É simples. Eu sei que às vezes é difícil guardar um mandamento aqui, outro ali, mas pratiquem o pouco que vocês podem. Porque aquilo ali vai virar um hábito. E o hábito leva a mudanças. E mudanças levam bênçãos nas nossas vidas. A gente recebe muitas bênçãos quando a gente muda. Deem o primeiro passo. A gente tem que dar o primeiro passo, gente. E as coisas provêm do Senhor. Tudo que a gente precisa provém do Senhor. Eu sou testemunha. Tudo que a gente precisa Mas, Carla, provém somente do Senhor. posso falar, Carla? Uhum. Eu tenho experiência, porque, tipo, quando eu desejo algo, eu oro, mas eu apresento um plano para o Senhor. Eu falo, Senhor, se o Senhor, dependendo da situação, eu falo, se for da tua vontade, isso acontecer, que eu possa sentir uma paz, algo bem. Agora, se não for da tua vontade, me ajude a aceitar o que eu não consigo mudar, envie um estupor de pensamento, tire isso da minha mente, e as coisas vão e acontecem. Exatamente. Queria... Aí, irmã Luna, essa é a sua estrutura de revelação com o Pai Celestial. Cada um tem a sua estrutura, entendeu? Do que você vai colocar em oração, do que você vai pedir, o que você quer. O que eu quero receber nem sempre é o que o Senhor quer me dar. A gente tem que chegar a esse nível de conhecimento. Nem sempre o que eu quero receber é o que o Senhor vai me dar. Sim. Mas, na verdade... E ele sempre tem o melhor para nós, porque às vezes nem nós mesmos sabemos o que é bom para nós. Às vezes a gente pede coisas que não é bom para nós, por isso Deus não nos dá, porque assim, às vezes nós como pais não damos alguma coisa para os nossos filhos, porque sabemos que o nosso filho não merece, ou que a gente vai dar lá na frente, ou que não é o momento, entende? Por exemplo, você não vai ensinar seu filho a dirigir com 10 anos de idade, porque ele não tem idade ainda, então não adianta seu filho chorar e pedir e reclamar, você não vai fazer isso, porque você sabe que ele não está preparado para isso. Exatamente, e isso é um ótimo exemplo, sabe por quê? Porque às vezes, quando meu filho me pede alguma coisa, eu não sou obrigada a dizer a ele porque eu não vou dar. Mãe, por que você não vai dar? Não é porque eu não vou dar. Eu sei porque eu não vou dar, mas ele não precisa ouvir o que eu tenho, ele não precisa ouvir a minha justificativa, certo? Então pensemos da mesma forma com o Pai Celestial. Ele vai dizer, Carla, eu não vou te dar isso agora. E às vezes a mãe não diz porque sabe que o filho não vai entender o porquê se você falar, né? É que eu vou falar por isso, ele não vai entender se você falar naquele momento. A gente não pode questionar o Senhor, a gente tem que confiar no Senhor. É verdade. Sim. Exatamente, Diva. Sim. Não adianta. Pode ser que um dia, outro dia dá certo, mas não vai dar certo se você não confiar no Senhor. Se você não obedecer à vontade do Senhor, não vai para frente. Exatamente. Então, obrigada por compartilhar os pensamentos de vocês, né? E os testemunhos. Bom, aí, já que a gente falou de 4 elementos, eu vou só falar novamente para vocês aí, quem tiver com caderninho e tal, eu estou anotando os meus pensamentos aqui na hora também. Então, a gente tem um primeiro elemento de uma estrutura para revelação pessoal. As escrituras, eu tenho. O segundo, revelação pessoal é só para mim. O terceiro, harmonia com mandamentos e convênios. E o quarto, que a gente viu agora, é reconhecer que Deus já revelou a você individualmente. Então, essa parte de reconhecer, né? Eu acho que é uma parte que a gente precisa se esforçar um pouco mais, porque eu quero uma coisa, o Senhor não me dá. Eu peço de novo, o Senhor não me dá. Eu não estou reconhecendo que o Senhor não quer me dar. Então, realmente é um assunto, assim, que vocês, né, quem tiver a curiosidade de conhecer mais, ler mais sobre revelação pessoal, como eu falei, existem várias conferências, artigos no aplicativo, tem tanta coisa, tanta riqueza para a gente aprender, tanta coisa, que eu trouxe de uma forma mais explanada para que a gente possa entender melhor, né, o caminho. E a gente vai para o próximo slide, tá bom? Então, aqui, ó, os elementos, já está cortando as letrinhas ali, né? Eu vou ler no meu celular.
Aí, tá certo, Lídia. Os elementos da estrutura da revelação pessoal são sobrepostos e se completam, né? Porém, dentro dessa estrutura, o Espírito Santo pode e vai revelar o que precisamos para seguirmos em frente e mantermos o ímpeto no caminho do convênio. Assim, poderemos ser abençoados pelo poder de Jesus Cristo para nos tornarmos o que o Pai Celestial deseja que sejamos. Né? A gente tem um propósito de estar aqui na Terra. Cada um individualmente tem um propósito. Então, assim a gente pode ser abençoado pelo poder do Senhor e saber o que é que Ele deseja que sejamos aqui, certo? Vou passar para o próximo slide. Lá no livro de Mórmon, Leia explicou algumas condutas que destroem a fé. Primeiro caminho, se a gente não tem fé, a gente não tem como continuar, né? A nossa caminhada de uma revelação pessoal, por exemplo. Então, o que é que destrói nossa fé? Nosso orgulho, vaidade e tolice, tá? Despertar para a fé aumenta o nível de atividade, de comprometimento e esforço. Então, se a gente tiver um pouquinho de fé, né, despertar isso em nós, a gente vai conseguir receber uma revelação pessoal. Uma não, várias, né? Revelação pessoal não é uma só, a gente pode receber várias revelações pessoais. Então, eu vou passar para o próximo slide, Lígia, por favor. Então, aqui eu coloquei que a expiação do Salvador é uma dádiva para todos, a revelação pessoal está disponível para todos, tá? Aqui não tem acepção de nada. A expiação é para todos e a revelação é para todos. A mensagem, o ministério e a expiação de Jesus Cristo fazem parte do nosso currículo essencial para receber revelação pessoal. Aí lá em 2 Nef, 25, 26, fala assim: e falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Eu amo essa escritura, né? Realmente ela é bem poderosa, é bem forte. Então eu trouxe aqui para vocês lerem, né? Então a gente estudou hoje um pouquinho sobre essa estrutura de receber revelação. A gente entendeu o que é arbítrio, né? O poder das nossas escolhas. A gente tem um livre-arbítrio diariamente para nossas coisas, como está lá no início da aula. E a gente também entendeu um pouco sobre revelação pessoal, né? Então a gente definiu as nossas decisões, né? Em livre-arbítrio e revelação pessoal. São duas coisas que se encaixam, né? Eu tenho livre-arbítrio, mas o que é que eu vou escolher? Eu estou na dúvida, como é que eu posso fazer? Segue aí esse plano de estrutura, né? Para que a gente possa chegar lá, para ter uma revelação pessoal. Porque, às vezes, né, a maioria das vezes, a gente tem que tomar decisões importantíssimas. Essas decisões não afetam só a mim, Carla, afeta a minha família, o meu esposo, o meu filho. Então, se eu realmente tenho uma decisão para tomar na minha vida, eu preciso que o Senhor me revele, né? E eu tenho buscado muito com relação à resposta do Senhor para algumas coisas particulares minhas. E eu aprendi mais, né, nessa classe, através dessa estrutura, de como eu posso receber essa revelação. E às vezes não. Tanto o livre-arbítrio como tem uma revelação pessoal, o Senhor sabe da nossa vida, o Senhor sabe das coisas que a gente quer, Ele tem nossos pensamentos, Ele conhece cada um de nós individualmente pelo nome. Então, só Ele vai saber o que é melhor para mim. O que eu quero para mim é o que o Senhor não quer. Eu vou ter que, né, às vezes não esperar o chão abrir, né, como a gente espera, mas o não do Senhor, a não resposta do Senhor, é uma resposta do Senhor. A gente não pode esquecer disso, tá? Eu trouxe um vídeo para vocês de um discurso que eu amo, que ele é brasileiro, né, o Carlos Godoy. Ele deu esse discurso em 2000 e eu esqueci agora, vou dizer a vocês quando foi. Esse discurso do Elder Godoy foi em 2014, outubro de 2014. O tema do discurso dele é: o Senhor tem um plano para nós. Só que aí no YouTube eu consegui um vídeo com cortes, pequeno corte do discurso dele, que é fortíssimo, poderosíssimo. Eu vou passar esse discurso para vocês no grupo, mas eu gostaria que vocês escutassem só o que tem aí, acho que é 3 minutos e meio, né, Isabela? Para que vocês possam entender o poder desse discurso. E eu queria pedir que vocês também colocassem em prática tudo que a gente conseguiu aprender um pouquinho hoje, né? Vamos assistir o vídeo e aí eu volto a falar com vocês, tá bom? É esse, né? Esse mesmo. Que privilégio poder fazer parte deste momento histórico, onde os oradores da Conferência Geral têm a opção de falar em seu idioma nativo. Parou?
Todos nós já passamos ou ainda passaremos por momentos de grandes decisões em nossas vidas. Devo seguir essa carreira ou aquela? Será que eu devo servir uma missão? Será que essa é a pessoa certa para mim? São situações em diferentes áreas de nossas vidas onde uma pequena mudança de rumo poderá trazer grandes consequências futuras. Se continuarmos vivendo como estamos vivendo, as bênçãos prometidas irão se cumprir? Ao refletirmos sobre várias escolhas, convém lembrar que não basta que algo seja bom. Há outras escolhas melhores, muito boas, e outras melhores ainda, excelentes. Como então podemos assegurar que estamos tomando a melhor decisão? Tomar decisões que podem impactar nossas vidas e das pessoas que amamos, sem uma visão mais ampla de suas consequências, pode trazer alguns riscos. Porém, se projetarmos as possíveis consequências dessas decisões para o futuro, poderemos visualizar com mais clareza o melhor caminho a ser tomado no presente. Entendermos quem somos, por que estamos aqui e o que o Senhor espera de nós nessa vida, nos ajudará a ter essa visão mais ampliada. E quanto a nós, o que o Senhor espera de cada um de nós? Precisamos estar preparados para os desafios que virão. Os melhores caminhos a serem percorridos raramente são os mais fáceis. Estamos dispostos a pagar o preço de nossas decisões? Estamos preparados para sairmos de nossa zona de conforto para alcançarmos um lugar melhor? Não estamos aqui nessa vida somente para gastarmos nossos dias, envelhecer e morrer. O Senhor espera que cresçamos, que atinjamos o nosso potencial. Precisamos compartilhar essa visão com as pessoas que amamos. É muito provável que ao decidirmos por rumos diferentes, pessoas que amamos serão impactadas e algumas mais do que isso irão dividir conosco o preço da mudança. O ideal seria que elas visualizassem o que visualizamos e compartilhassem das mesmas convicções. Nem sempre isso é possível, mas quando alcançado, torna a jornada muito mais fácil. Eu sei que o Senhor tem um plano para nós nessa vida. Ele nos conhece, sabe o que é melhor para nós. Não é pelo fato de tudo estar bem que não precisamos avaliar de tempos em tempos se não existe algo ainda melhor. Se continuarmos a viver como estamos vivendo, as bênçãos prometidas irão se cumprir? Deus vive, Ele é nosso Pai, o Salvador Jesus Cristo vive, e eu sei que através do seu sacrifício expiatório podemos encontrar forças para vencer nossos desafios do dia a dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossa, Que lindo! Que lindo! Esse vídeo é só um pouco do discurso dele, depois eu vou postar lá para vocês. Posta. Quando eu tô me sentindo duvidosa. Gostou, Patrícia? Gostou, amiga? Muito bom, né? Gostou, Silvia? Maravilhoso. Quando eu tô me sentindo triste, para baixo, sem muita perspectiva, eu vou nesse discurso do Helder Godoy, porque ele me dá um fortalecimento, né? Dá um ar. Uma vitamina, vitamina. É uma vitamina, tipo assim, chacoalha, Carla, chacoalha. Mas hoje a aula toda, um minuto de sabedoria, tudo foi excelente, tá tudo muito Foi bom. uma chacoalhada, né, Adriana? Foi um tapa na cara da minha cara. Então, gente, foi no ano 2014? 2014, Helder Godoy. Helder Godoy, vou passar para vocês no grupo. Decisiones. Depois eu pongo no grupo. É a conferência do domingo de outubro de 2000 e... La conferência de 2014. Helder Godoy. Okay. Sim. Então, gente, eu só vou finalizar aqui falando para vocês o seguinte. Hoje eu prometi que eu não ia chorar hoje, tá? Não, você então, chora e você faz a gente chorar também. Então, eu quero terminar essa aula dizendo para vocês que Deus vive. Eu sou muito grata por ter esse evangelho na minha vida. Já fez 10 anos que eu fui batizada na igreja. Eu não nasci na igreja, né? E eu sou tão grata por cada ano que passa, por mais conhecimento que eu vou ganhando no meu tempo, né? Não sou nada de expert, nada de conhecimento, mas a cada ano eu tento melhorar um pouquinho mais, eu coloco umas metas espirituais, né? Para o ano que está iniciando, para que eu possa buscar mais, estar mais conectada com o Senhor. E sempre lembrar dos convênios que eu fiz com Ele, né? Como eu falei para vocês, o Pai Celestial conhece cada um de nós individualmente. Eu sei que Ele me conhece, eu sei que Ele me chama por Carla. Ele sabe o meu nome. E eu tenho sentido muito a presença do Senhor na minha vida. Quando eu oro, em família, individualmente, quando eu vou à igreja, quando eu tomo sacramento, quando eu vou ao templo. Então, eu tenho sentido a mão do Senhor na minha vida em todos os dias. E eu sou tão grata, né, por ter o livre-arbítrio e por conhecer da revelação. Eu sei que essas coisas são verdadeiras e
Eu queria deixar meu amor com vocês e terminar essa aula com a seguinte pergunta: se continuarmos a viver como estamos vivendo, as bênçãos prometidas irão se cumprir? Então, irmãos, eu convido vocês a buscar a revelação pessoal. Essa classe eu deixo com todo o meu amor, todo o meu carinho com vocês, no sagrado nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, Obrigada, Carlinha. Carlinha. Linda clase. Amém. Y para que Ay, no lo haga la escuché. pregunta que ha hecho Carla, si yo continúo viviendo la vida como lo estoy viviendo, ¿qué pasa? ¿Cómo es que al final? ¿Cómo es que, Carlinha? Irei receber as bênçãos, Recibiré receberei as bênçãos recibiré celestiais. las bendiciones que el Señor tiene para mí. Si yo continúo viviendo de la manera que estoy viviendo, recibiré las bendiciones, yo creo, a más que el Señor tiene para mí. Muy linda la pregunta de Carla, que podamos pensar, analisar, de verdade. Muito linda a sua classe, Carlinha. Pudemos sentir um espírito realmente muito forte. E eu sei que cada uma de vocês pôde sentir nesta noite, cada um de vocês. Alguém quer falar alguma coisa rapidinho sobre para Carla? Alguma coisa? Muito Olha, boa, Carlinha, sua aula. E realmente é isso, a gente tem que se preocupar todos os dias em que podemos melhorar para que o Pai Celestial possa nos abençoar com as bênçãos prometidas. Temos que nos fazer uma autoanálise, nos avaliar todos os dias e focarmos nele para que possamos receber essas bênçãos. Obrigada pela aula, foi muito boa. obrigada, Carlinha. Eu fico muito Obrigada a feliz. vocês. Eu fico muito feliz e muito emocionada também, porque eu conheci a Carlinha mais que 10 anos atrás, no ramo de Boca Rio. E ela era minha aluna na escola dominical. Ela ainda não era batizada. Foi E minha melhor desde que eu conheci ela, eu senti. Foi a melhor professora da escola dominical. Amém. E a Carlinha, eu sentia que ela estava, mesmo sendo uma Irmão pessoa Manuel. que estava conhecendo a igreja, ela estava centralizada. Focada. Ela estava focada, centralizada. Ela entendia as mensagens, ela conseguia entender. O Senhor tinha preparado ela. E eu fico muito feliz e emocionada de acompanhá-la esses anos todos, sua família, seu lindo, sua criança, seu filho que já está quase um teenager, e acompanhá-la de ver seus cargos na igreja e como ela cresceu dentro do Evangelho. E dando essas aulas tão bonitas, tão edificantes. Então, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Com tanto espírito, né? Portanto, exatamente, é o Espírito, exatamente, falou bem, Adriana, é o Espírito. É o Espírito que faz a diferença. Não é tanto o conhecimento pleno, que ninguém aqui tem conhecimento pleno, é o Espírito, exatamente. É o que nós Exatamente. podemos sentir nesta noite. Foi muito lindo mesmo tudo. Um minuto de Obrigado, sabedoria, Carlinha, aula, obrigado, tudo. Obrigada. obrigada, Luna.